Olá pessoal, tudo bom? O meu nome é Ivo Valente, sou professor de psicologia e também sou acadêmico do curso de História. E eu vim aqui falar com vocês hoje nesse breve vídeo a respeito de transtornos de personalidade. Eu vou falar um pouquinho dos transtornos de personalidade como um todo e logo depois eu vou falar a respeito do transtorno de personalidade borderline. Então, eu vou caracterizar de maneira geral os transtornos de personalidade e depois vou ter o meu foco especificamente no transtorno de personalidade borderline. Essa aula vai ser fundamentada nos seguintes livros: no Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, o famoso DSM-5, que é muito polêmico, tem muitas críticas, não vamos entrar no mérito dessas críticas aqui, e também no livro Ciência Psicológica, do Michael Gazzaniga. Eu estou com os dois livros aqui, eu acho que vale a pena mostrar. Esse aqui, a quinta edição do livro Ciência Psicológica, do Gazzaniga, famoso, e aqui a quinta edição do DSM, o DSM-5, né? Feito pela American Psychiatric Association, que é a APA, toda a poderosa APA, a Sociedade Americana, a Associação Americana de Psiquiatria. Então, esses dois livros é que vão fundamentar esse vídeo, onde a gente vai discutir os transtornos de personalidade e o transtorno de personalidade borderline. Quais são as características gerais do transtorno de personalidade? É uma forma de interação mal adaptativa, inflexível e duradoura com o mundo. Ou seja, em todos esses transtornos, os indivíduos vão apresentar uma forma de interação mal adaptativa, inflexível e duradoura com o mundo. Nós podemos trocar a palavra inflexível aqui por uma outra palavrinha, rigidez. Daria no mesmo, ou seja, uma forma de interação mal adaptativa, rígida, né, em que a pessoa apresenta inclusive nos mais diferentes contextos, e duradoura com o mundo. Um segundo ponto, uma segunda característica dos transtornos de personalidade é que eles vão provocar problemas. Aonde que vão provocar problemas? Nas relações sociais, nas interações sociais do indivíduo e também no seu trabalho, né? Então, nas interações sociais também ligadas ao trabalho. Então, o indivíduo tende a ter problemas nessas duas situações, na área social como um todo e no trabalho. Além disso, os indivíduos com transtorno de personalidade tendem a experimentar mais sofrimento, eles sofrem com essa condição, e mais problemas em função do próprio comportamento nas mais diversas áreas da vida, como, por exemplo, família. Então, indivíduos com esses transtornos vão apresentar essas três características básicas: forma de interação mal adaptativa, inflexível e duradoura com o mundo. Esta forma de interação acaba provocando problemas no trabalho e nas situações sociais. E os indivíduos com transtorno de personalidade tendem a experimentar mais sofrimento e mais problemas em função desse mesmo comportamento. Agora vamos ver aqui algumas outras características que são associadas aos transtornos de personalidade. O DSM-5, que foi aquele livro que eu mostrei, ele divide os transtornos de personalidade em três grandes grupos. Então aqui, no grupo A, por exemplo, são transtornos onde os indivíduos apresentam comportamento estranho e excêntrico. Neste grupo estão os seguintes transtornos de personalidade: é o transtorno de personalidade paranoide, o transtorno de personalidade esquizoide e o transtorno de personalidade esquizotípico. No grupo B, que é caracterizado mais por um comportamento dramático, muito emocional e errático, neste grupo estão os seguintes transtornos: transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade narcisista, o borderline e o antissocial. Tá? Inclusive, neste vídeo e no vídeo seguinte, nós vamos dar mais atenção aqui no borderline e no transtorno antissocial. São nesses dois aqui que a gente vai focar mais, borderline e antissocial. No grupo C, é um comportamento mais ansioso ou temeroso, e neste grupo tem outros três transtornos: transtorno de personalidade evitativa, dependente e obsessivo compulsivo, ok? Essa aí, pessoal, é um dos agrupamentos, é uma das maneiras que o DSM-5 agrupa esses transtornos. Mas havia também uma classificação alternativa lá no DSM-5, em que essa classificação é fundamentada no funcionamento da personalidade e na existência de traços patológicos da personalidade, ok? Que é uma classificação que, no seu sentido clínico, parece até que ela é mais eficaz, mais eficiente, ok? Mas aqui a gente não vai conseguir, não vamos poder aprofundar muito por aqui não, ok? Então, de características gerais dos transtornos de personalidade são isso. É essa classificação, lembrar vocês que tem uma classificação alternativa aqui no DSM, tá? E vamos então ao transtorno de personalidade borderline.
que é o transtorno de personalidade borderline? É um transtorno caracterizado por perturbações na identidade, no afeto e no controle de impulsos. O tempo, e aliás, muitas pessoas perguntam, mas de onde que vem esse termo borderline? Porque no início, quando se começou a pesquisar esse transtorno, se achava que ele era uma condição muito fronteiriça da normalidade com a psicose ou com os chamados transtornos psicóticos, por exemplo, a esquizofrenia. Então, quem era border estaria numa condição na fronteira, muito pertinho da psicose. É isso que a palavra borderline quer dizer. Se bem que nós já temos outros autores que falam que o que caracteriza mesmo o transtorno de personalidade borderline é que esses portadores do transtorno, eles têm... As pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline são pessoas que têm uma vida intermitentemente caótica. Eu gosto dessa expressão, uma expressão do David Holmes, num livro da década de 90, Psicologia dos Transtornos Mentais, que hoje não está mais atualizado. É uma condição 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Tá? A gente vai estudar o primeiro item que eu falei ali, perturbações da identidade, no afeto e no controle de impulsos. A gente vai procurar aprofundar mais agora no próximo slide. Tá? Então, um dos detalhes desse transtorno de personalidade borderline, uma das características, é o esforço desesperado para evitar o abandono real ou imaginado. Esses indivíduos se desesperam com a possibilidade de se sentirem abandonados. E só de pensar na possibilidade, isso já gera muito problema para o indivíduo, ele sofre com isso. Tá? O padrão de relacionamento desses indivíduos tende a ser muito instável e muito intenso, ou seja, isso do ponto de vista emocional, são relacionamentos que do ponto de vista emocional são extremamente instáveis e muito intensos. E uma característica que, na minha modesta maneira de ver, eles têm uma perturbação na identidade, que é muito importante dentro da característica do transtorno de personalidade borderline. Ou seja, existe uma instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Isso aqui é super importante, eu vou repetir. Instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente destrutivas. Ou seja, a pessoa apresenta impulsividade em áreas que podem levar a sérios problemas. Aqui eu citei 2, tem outras, que é a questão do abuso de substância e direção irresponsável. Então a pessoa apresenta uma impulsividade em áreas que pode causar até a destruição ou a morte do indivíduo. A gente está falando aqui de abuso de substâncias, direção irresponsável, mas a questão da sexualidade, do sexo aqui também pode entrar nessa condição de comportamento sexual impulsivo, que pode levar a ter problemas mais sérios e até de caráter autodestrutivo. Um outro ponto que é importante é a recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Aqui só me permite fazer uma breve observação. Gesto suicida significa que a pessoa se empenha num comportamento suicida, mas ela não tem a intenção de fato de se matar. O que não quer dizer que não seja uma coisa séria e que deve ser levada com muita cautela e com uma justa preocupação. Então, o gesto suicida, essa expressão gesto suicida, significa que a pessoa se empenha num comportamento suicida, porém, ela não tem a intenção de fato de se matar, ok? Então, tem ameaças suicidas e também tem ameaças suicidas propriamente ditas e também o comportamento automutilante. Em relação à questão das automutilações, a questão de se cortar, isso é um comportamento típico das pessoas com transtorno de personalidade borderline. Isso significa que toda pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela tem necessariamente, toda pessoa que se automutila, necessariamente ela vai ela é diagnosticada com transtorno de personalidade borderline? Não, tá? Depois a gente vai ver até um ponto importante aqui na questão do diagnóstico, que precisa ter algumas características, precisa ter no mínimo 5 características dessas. Só a automutilação por si só não caracteriza o transtorno de personalidade borderline. Por outro lado, sempre que tem um processo de automutilação, é bom o profissional da saúde ficar atento a essa condição, porque está denotando alguma coisa assim, digamos assim, no mínimo está
denotando, está conotando, no mínimo está enfatizando, na verdade, que a pessoa está com algum problema emocional, provavelmente, em que ela não está conseguindo lidar com essa questão emocional e acaba se automutilando para lidar com uma dor emocional, com um processo emocional que está intenso e ela apela para a automutilação, ok? Um outro detalhe que vale a pena colocar é que a pessoa tem uma instabilidade afetiva muito associada à questão do humor. Às vezes são pessoas que em determinadas horas, e às vezes não passa de horas não, mesmo, tá, gente? Elas ficam mais depressivas, irritadiças ou ansiosas em determinados momentos. Isso é o que eu quero dizer com a instabilidade afetiva. Um outro ponto bem importante da questão do transtorno de personalidade borderline são os sentimentos crônicos de vazio. As pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas se sentem vazias por dentro, tá? Isso tem a ver com a questão da identidade que nós estávamos conversando antes lá no início. A pessoa sente como se ela fosse... Claro que isso é uma metáfora, mas só para ajudar aqui no entendimento. Ela se sente como se fosse oca por dentro. Ela está oca por dentro, ela não se sente muito viva por dentro. E isso tem muita relação com a questão do transtorno de personalidade borderline. Quer dizer, veja bem, agora volto a colocar aquele ponto inicialmente. Uma pessoa que tem esse sentimento de vazio pode ter N fatores influenciando um sentimento de vazio na vida do indivíduo, ok? Nós estamos falando de um sentimento de vazio muito específico dentro do contexto do transtorno de personalidade borderline. Um outro tópico que é importante é que a pessoa portadora desse transtorno tende a sentir uma raiva intensa e inapropriada ou dificuldade de controlá-la. Inclusive, aqui no texto aqui do Gazzaniga, ele coloca que não é incomum você encontrar pessoas com transtorno de personalidade borderline nas instituições prisionais, nas prisões. Por quê? Em função exatamente, além da questão do comportamento impulsivo. Então, se tem raiva intensa e comportamento impulsivo, com dificuldade de controlá-la, muito provavelmente a pessoa vai acabar tendo problemas na sua vida, inclusive problemas na esfera legal. E isso pode levar ela à prisão. E isso, pelo menos na visão do Gazzaniga, o que ele constatou aí nas pesquisas, ou nas pesquisas que ele conseguiu ler, pesquisar, é que as pessoas acabam indo, tem uma quantidade de pessoas na prisão que possuem esse transtorno de personalidade. Outro detalhe que é interessante, ideação paranoide transitória, associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. O que é ideação paranoide? A pessoa pode ter uma ideação de que ela está sendo perseguida. Isso é bem típico, pode, tá, pessoal? Isso é bem típico, mais ligado à questão da psicose ou sintomas dissociativos intensos, em que a pessoa sente separações das funções da sua personalidade, ok? Agora, aquilo que eu estava falando na hora que eu estava comentando a respeito da automutilação. Para se ter o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, o indivíduo deve apresentar 5 ou mais destas 9 características citadas que nós acabamos de citar aqui, ok? Pessoal, essa foi uma breve aula a respeito, um breve vídeo, não é nenhuma aula, um breve vídeo a respeito dos transtornos de personalidade e dos transtornos de personalidade borderline. O nosso próximo vídeo vai abordar daqui a pouquinho o transtorno de personalidade antissocial, que vem na sequência desse vídeo. Obrigado, até daqui a pouco.